Olá pessoal, vamos de mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. São Paulo atualiza quadros de Marcos Antônio e Luca. O São Paulo atualizou as situações médicas de Marcos Antônio e Luca. O volante preocupou no sábado contra o Grêmio, ao cair sozinho e ser substituído ainda no primeiro tempo. Segundo informado pelo Tricolor, ficou em tratamento intensivo no Refis Plus na reapresentação da equipe, que aconteceu na manhã deste domingo. A substituição se deu a um quadro de dores na posterior da coxa. O volante deve ser submetido a exames de imagem na segunda-feira, ou seja, existe a chance de não viajar com o elenco para Pernambuco, onde enfrenta o Náutico na terça-feira pela Copa do Brasil. Marcos Antônio tem sido peça-chave na formação titular do São Paulo, atuando ao lado de Alisson no meio-campo. A dupla foi fundamental na marcação da equipe nas últimas rodadas. Quanto a Luca, a cria de Cotia assustou após sofrer uma forte entorse no tornozelo contra o time gaúcho. Neste domingo, também ficou sob os cuidados da fisioterapia. Este foi seu segundo jogo como profissional no Tricolor. Sua estreia aconteceu contra o Libertad durante a semana. No momento, além da incerteza de Marcos Antônio e Luca, o São Paulo não conta com Luiz Gustavo, Caleri, Henrique, Igor Vinícius, Lucas, Ferreirinha, Juan e Rodriguinho. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. São Paulo e Grêmio, eu não tinha visto um chute do jogador do Grêmio, Camilo, né? Camilo em cima do Luciano. Para mim, não é um chute para pênalti, mas não é para falta. Aí, a cotovelada do Arboleda, que um monte de gente tá falando isso. O Godoy explica. É um movimento natural do jeito que ele está fazendo ali, subindo, ganhando, tentando antecipar o jogador do Grêmio, fazendo um movimento de braço. Não chega na bola, né? A bola não chega ali onde eles estão disputando o espaço. Acertou a cabeça do adversário. Deveria ter sido marcado. Aí veio o lance, ó. Aí é o lance em Parou! Para aí, beijinho. Eu vou falar para você, Godoy. Eu vou te falar e depois você, por favor. Olha a bola, gente. Aí o Camilo dá um chute bem no tornozelo. Aí, parou. Volta. Aí parou. Ó, faz só nesse lance só. Só eu quero. Esse é o lance do pênalti. Eu não tinha enxergado isso. Sim. Eu só vi agora. Houve o contato. Aí a pergunta é aquela que não quer calar. O impacto causou, esse contato aí causou impacto suficiente para considerar como faltoso? Se foi marcado aquele pênalti no Arrascaeta... Todo pênalti vai ser. Acabou. Se aquele pisão no pé do Arrascaeta foi falta que todos conservam, houve o contato... Tá. Mas e aí, houve o impacto? Não interessa. Ali o jogador do Grêmio foi chutar a bola, chutou gente, ele tá falando em cima do lance. Tira o pênalti aí, pô. Foi chutar a bola, chutou a perna do adversário. Só esse lance que eu quero. Aí. Vamos lá, Godoy. Então, foi chutar a bola, chutou a perna do adversário. Mas não teve impacto. Bom, se aquele pisão que foi pênalti no Arrascaeta... Então, pra você... Esse também. Pênalti. Pra você, Quesada, na Rádio Bandeirantes, você falou que foi pênalti. Falei, ainda bem que o professor aqui me salvou, porque aí quando você fala que é o mas eu não contrário, tinha visto esse lance. Você que me orientou aqui, eu pedi pro pessoal aqui de cima, pedi pro Hernani, e aí mostrou, porque eu não tinha visto esse chute no tornozelo do Luciano. Eu não tinha visto. Mas a imagem que você tinha visto não é tão conclusiva como essa daqui. Essa ajuda muito. É da Band, não, da Sport TV, desculpa, da Sport TV. Essa imagem... Não, pênalti claríssimo. O Godoy já explicou pra gente aí, né? Marília tem uma dúvida, que ela falou pra nós aqui. Se esse chute é pra ser falta. Eu sinceramente acho que em câmera lenta, qualquer tipo de contato parece agressão. Não considero esse contato. Mas ele dá um chute, Marília. Não, eu tô vendo que tem um contato. Eu não considero isso um chute. Eu não daria esse Você pênalti. não acha que foi um chute? Não. Então você acha que foi o quê? Acho que é um contato. Normal.
Eu acho que ele tenta... Ele chutar a bola Ele encosta, eu acho que ele encosta, só não acho que seja faltoso para ser marcado o pênalti. Porque se isso é faltoso, também o que fez o Arboleda é faltoso, porque encostou no outro jogador com o braço. Se a gente for pensar que todo contato vai ter que ser marcado, porque a regra diz que o contato precisa ser marcado, na minha opinião, eu acho que esse virou um outro esporte. Quando você jogava bola, existia esse tipo de contato dentro da área, a gente não discutia. Contato, futebol é esporte de contato. E agora parece que qualquer tipo de contato dentro da área virou obrigatoriamente pênalti. Na minha opinião, entendo a explicação. Imagino que amanhã a gente vai ouvir os áudios do VAR, a gente vai ouvir isso da comissão de arbitragem, mas eu não considero faltoso para marcar a penalidade máxima. Eu vou voltar para você. Para mim, assim, se não fosse dado a maioria dos pênaltis como esse, para mim não é. Tá. Então, a linha de raciocínio da Marília tem muito a ver com isso daí. Qual é o critério? Isso. Exato. Qual é o critério? Então, na linha de raciocínio da Marília, nenhum dos que foi não era para marcar pênalti. Nessa intensidade não se marca. Agora, aqui está sendo marcado. Se está sendo marcado, sim, mas se você colocar então na segue essa uniformização. Mas se a gente assistir esse lance várias vezes em velocidade normal, Neto, você vai falar assim, Para mim não foi pênalti de Arrascaeta, não foi pênalti esse. Vários não foram pênalti. Vários. Mas o futebol de hoje é pênalti. Uma pergunta, a gente tem a velocidade normal só para ver? Não? Tem, solta a velocidade normal. Vamos lá. Vai, Beijinho, volta, Beijinho. O cara tomou um beijo no pescoço, velho. Aí essa é a velocidade normal. Essa ainda é velocidade slow motion ainda. Isso ainda é slow motion. Não, bota normal. Não vai ter. Não tem? Tá bom. Isso aí é da Sport TV aí, do Premier League. Godoy, por favor, chegue ao seu recinto. Agora, a vitória de 2-1 pro São Paulo e o André Silva batendo um pênalti no meio do gol, o São Paulo consegue vencer, meu querido Quesada. E aconteceu uma coisa maluca no início da partida, 7 segundos, São Paulo dá a saída de jogo, o Arboleda pega a bola, Netão, ele lança a bola, o Lucas Ferreira dá uma lasquinha e o André Silva quase abre o placar. Seria o gol mais rápido da história do Campeonato Brasileiro, superando o Nivaldo naquele jogo de 89, Náutico e Atlético Mineiro. O jogo era do São Paulo, né? Só que aí o Pablo Maia, que substituiu ainda no primeiro tempo o Marcos Antônio, vai disputar uma bola com o pé mole justamente com a Aravena. Aí o Monsalve pega essa bola, lança o Aravena e o Grêmio abre o placar. Na volta, o Arboleda empata o jogo num golaço de cabeça. E esse lance já é discutido por você. No finalzinho, né? Já no finalzinho. E o Zubeldia fica mais com moral ainda, depois de mais uma vitória. Precisava, né? Porque o São Paulo não vinha bem. Mais uma expulsão. Quando começa o jogo, Neto, o São Paulo estava na zona do rebaixamento. Quando ele toma o gol, você imagina o impacto disso, né? O São Paulo poderia ter dormido essa rodada, né, na zona do rebaixamento, isso não aconteceu. Marília Ruiz e São Paulo. O Grêmio agora tá. Eu acho que ontem teve um time que tentou ganhar. Entendo que a situação do Grêmio, com meus respeitos à família da filha do Mano Menezes, com essa tragédia que aconteceu, uma tragédia. Até chorei ontem por causa disso, cara. É impensável a dor, né? 2 crianças, além das outras pessoas envolvidas no acidente. Então, o Grêmio já veio numa situação bastante pressionado. No meio de semana, perdeu a liderança do seu grupo na Sul-Americana, não estava com o seu técnico, sabe que faz um campeonato de tentar se recuperar. Os 2 zagueiros fazem um campeonato ruim, sai à frente do placar, o que me parecia, naquele momento, não é que uma questão de justiça ou não, mas, né? E não consegue segurar o resultado. Eu acho que teve um time que mereceu, que a gente fala assim, as estatísticas, quem quis ganhar, de fato foi o São Paulo. Mas, para mim, o lance que decreta a vitória do São Paulo foi legal. Vamos lá, então a gente vai para um break, certo? E depois a gente vai falar, a gente tem uma entrevista do Thiago Faiani com o Ronaldo Fenômeno, não é? Aí a gente tem aqui, que o menino, como chama o menino que trouxe as coisas para mim? É a primeira vez que... Arthur, é a primeira vez em 23 anos que vem tudo bonitinho, mas de um jeito legal. O Colégio Eleitoral da CBF, 27 federações estaduais, voto peso 3. O que quer dizer isso com isso? Eles sempre vão ter 81 votos. E os clubes sempre vão ter 60. Quem ganha? Acho que é a federação. Acho que é a federação. Ai, meu Deus, a gente vai mostrar tudo isso depois, na volta,
do intervalo. Um abraço pra vocês. O meu tricolor, que teve um pênalti justíssimo marcado. Eu achei, cara. Eu também. Nós vamos falar do VAR, eu vou mostrar o VAR, mas como eu sou extremamente clubista, você sabe, né, cara? Eu sou muito clubista. Sim. Eu vou aqui defender e falar que não aconteceu nada demais. Não, aconteceu uma coisa, mas a gente tem que olhar com frieza para aquele VAR, porque eu sempre falo para vocês que a arbitragem brasileira dá um azar desgraçado também, assim, eles atraem desgrama. E esse é mais um exemplo bizarro de um lance muito esquisito, inteiro, que cai numa brecha de protocolo do VAR e é difícil de fazer. E o VAR era aquele VAR que eu gosto. Ele chama Paulo Roberto, eu acho, não é isso que a gente falou dele outro dia? Um carioca, que a gente analisou ele inteiro aqui, ele foi perfeito. Acho que foi o do jogo foi Inter e Corinthians que ele fez. Corinthians e Inter. Que acabou salvando. Que salvou o jogo, foi ele de novo. E ele fez certo, foi o árbitro que decidiu não voltar atrás. Paulo Renato Moreira. Paulo Renato Coelho, não é isso? Isso, correto. Esse aí, ele é bom. Ele é o melhor VAR que a gente tem no momento. Mas vamos falar dele agora. Só primeiro, antes, a gente, como sempre, fala do jogo e depois da arbitragem. Sobre o jogo. Bom jogo, tá? Foi o melhor jogo do fim de semana de emoção. Jogaço. Jogaço. Pra mim, jogaço. O segundo tempo, né? Primeiro, mais ou menos. No segundo tempo, jogaço. E o Wagner Leonardo perde uma chance de empatar o jogo no último segundo, dentro da pequena área do São Paulo. O segundo tempo parecia mata-mata. Mas é que o Grêmio não fez nada. O resto do jogo, o Grêmio não criou nada. Não, foi o São Paulo. Parece que o Grêmio nem se soltou também. Mas desfalcadíssimo também, tá? Desfalcadíssimo também. Lateral machucado, cheio de problemas, sem seu treinador. Aliás, um beijo para a família Menezes. Tragédia impensável, inacreditável dessa vida aleatória e maluca que a gente leva aí, meu Deus do céu. Então o Mano não estava lá. Um beijo para eles, gosto muito deles. Gosto muito da Camila também. E mandei mensagem para ela obviamente não tá num momento difícil, mas fiquei muito coração partido. Contei pra minha esposa, ela nem acreditava. Um beijão pro Mano e pra família dele. O Mano não tava lá, então faz diferença também. O time estava desfalcado. O São Paulo jogou para ganhar o jogo, mas foi um jogo emocionante. O São Paulo, os jogos do Morumbi, eu sempre levo como padrão o São Paulo e Cruzeiro. Vocês lembram do São Paulo e Cruzeiro? São Paulo e Cruzeiro, nossa, foi um horror. Pelo menos nesse aí o São Paulo estava com vontade de ganhar o jogo. Estava tentando ganhar o jogo. Segundo tempo foi para cima, tentou. Enzo fez uma ótima partida. Oscar fez uma boa partida no sacrifício, jogando de volante de novo, mas fez uma partida muito boa. E o primeiro tempo, já falei, se a New Balance quiser ganhar dinheiro, a New Balance tem que fazer uma camisa assim, ó. Luciano não é meia. New Balance. Só. Vai vender demais. A culpa não é dele. Se continuam escalando o Luciano de 10 de meia, não vai dar certo. Não é a dele, pô. E aí não acontece o que aconteceu. E a partida, o gol do Grêmio sai de uma pichotada horrível do Pablo Maia. Foi talvez a pior partida. Por isso que ele entrou e saiu no intervalo? Saiu no intervalo porque foi... Ele entrou no lugar do Marcos Antônio, né? Lesionado. Que machucou também, posterior da coxa, me parece também. Ele estava pelo menos com gelo na coxa, né? É. O Pablo Maia fez a pior partida da vida dele com a camisa do São Paulo. Mas assim, de longe. Já era para ter sido expulso no lance que ele... É que o jogador estava inclinado e... O Dodge, ele é um pouco mais baixo, então o choque vai baixo no rosto. Mas foi bem desproporcional. Para mim... Também achei. Eu até escrevi, no mínimo, cartão laranja, no mínimo. Tava no limite da expulsão ali. E se ele fosse expulso, eu não reclamaria como torcedor do São Paulo. Acho que eu entenderia, porque ele foi no limite... mais até para expulsão do que para amarelo, para mim, do jeito que ele foi. É que o Dodge realmente a baixinha estava inclinado e ele vai e acaba pegando no pescoço. Mas, pô, a cabeça do Dodge entorta para cá, né? Foi feio de ver. E aí ele dá um erro de passe, gera o contra-ataque. Achei que o Rafael foi mal também no posicionamento. Ele nem sai para abafar e nem recua. E o chute foi fraco de esquerda. E nem foi no canto, nem foi tão no canto. Não foi, dava para pegar. Ele foi mal. Aí toma um gol. Depois, São Paulo, no segundo tempo... vai com muita coragem, consegue empatar, e aí vira o jogo no lance, que agora sim a gente pode falar, e como eu sou muito clubista, vamos defender. Jogo. Com narração da arbitragem, como sempre. Limpo, jogo, Deixa eu dar uma olhada nesse possível contato. Branco, tocando depois com a cabeça. Já estavam de olho. O VAR é muito bom, o VAR já percebeu que tinha acontecido alguma coisa na área, já foi olhar. Tá? Foi o ataque. Engraçado que você vai por esse ângulo e pelos outros, não parece que o Arboleda acerta o rosto do Gemerson. É só naquela câmera de frente e na reação do Gemerson que dá para dar essa impressão, mas os outros ângulos não dá para ver. Deixa eu ver se é algum braço.
Calma, pode seguir. Me dá uma câmera clara. Ó, aí parece que não, né? Aí parece que vai meio ombro com ombro. Tô na área. Ele marcou um possível penal. Aí Me o dá juiz essa imagem apertou. primeiro. Me dá essa imagem primeiro. Perfeita, jogador. Aí, devagar, isso. Qual a decisão? Ó, como aí não parece, né? Por esse ângulo, por esse ângulo parece que o Arboleda não acerta ele. Parece que ele sobe mais alto que o Arboleda e o Arboleda acerta meio que o ombro dele. Devagar, isso. Ou o peito, ó. Qual a decisão? Me dá micro, vê se pega alguma coisa. Tá tendo alguma coisa. É que bateu a cabeça. Mas é óbvio que pegou, É, porque, aí, até mentira, porque ele vai. sentiu. Devagar. Aí aqui já é diferente. Essa dá pra ver que teve. Aí, devagar. Cara, eu tenho um braço claro, deixa eu entender se essa jogada tá dentro do APP, tá? Perfeito de novo. Pra vocês é claro? O contato do braço no rosto do jogador. O app, que às vezes vocês perguntam o que é o app que a gente fala aqui sempre, não é aplicativo. O app é a posse de bola na fase de ataque. Posse de bola na fase de ataque. Ele deixa o braço. Tá em inglês. Ó, tem um movimento de golpear o adversário, tá? Pra mim é uma falta clara. Alguma dúvida? Alguma dúvida que foi falta, chat? Não. foi App é falta. Attack in Phase Possession, Cristiano. Tá em inglês, é porque os caras fazem a regra na IFAB lá na Inglaterra. Todo mundo acha que foi falta? Todo mundo concorda que foi falta? Falta. Não foi nada, lógico que foi falta. Falta, certo? Braço no rosto, não é pra expulsar nem nada. Disputa de bola, mas falta. Impede de disputar qualquer coisa. Falta. Beleza, solta a jogada pra frente. A câmera aberta. Agora na PG. Não vi. Agora eles vão analisar, e aí cai na brecha do VAR, o app. Então é o seguinte, se o pênalti aconteceu na mesma fase de ataque desta cotovelada do Gemerson, tem que chamar o árbitro para ele anular, porque a falta foi na mesma fase de ataque. Mas dá para argumentar, olhando, que começou um outro ataque. E é isso que eles estão olhando agora. Ó, porque o Grêmio tenta encaixar um contra-ataque e perde a bola. Então aqui começa um novo ataque, certo? O jogador do Grêmio, eles tiram a bola. Ó. Tentam armar um contra-ataque, não conseguiu, perdeu. Então aqui está começando um outro ataque. O jogo seguiu. Deixa eu ver o possível penal. Ele marcou fora. Qual a decisão de campo, Rodrigo? Aliás, o Paulo, o narrador, foi muito bem, porque o Paulo sacou o pênalti na hora. Eu fiquei em dúvida porque o juiz não foi muito firme, né? A decisão de campo? Olha, nem eles sabem qual é a decisão de campo. Deixa eu ver a outra imagem. Essa imagem não me deixa claro. Essa. Pô, chat, pelo amor de Deus, isso é falta. Isso é falta. Exato. E o Félix Torres fez falta lá na Neoquímica também. Foi falta. As pessoas querem que a falta do pênalti seja muito mais falta. Seja falta em negrito, fonte 32, Comic Sans. Tem que ser muita falta para ser pênalti, senão não é. O pé dele uma falta normal na área não é falta. Olha, ele acerta a perna do Luciano, não acerta a bola, e o pé dele tá na frente da perna do Luciano. Isso é falta. Pelo amor de Deus, isso é falta. Não, e muito infantil, não é porque a falta foi burra aqui, não é falta. A falta teve. Rodrigo, pelo amor de Deus, Rodrigo. Chat. Por favor, chat. Para. Não, para. Não, para. Aí vocês estão de sacanagem. Eu não tô de sacanagem, vocês estão de sacanagem. Não foi o suficiente para derrubar. Pode ser falta sem derrubar. É falta, o pô. Para. Sabiam? Essa aqui Sabiam não tá disso? para discussão. O que tá para discussão é se era a mesma fase de ataque ou não. E se era para anular por causa do Gemerson ou não. Mas aqui foi falta. Para. Rodrigo, não, aí Paulo não. falando. Então, aí vocês não podem reclamar da arbitragem, gente. É isso que eu falo pra vocês todo fim de semana. E toda segunda-feira e quinta. Se vocês começam a falar que isso aqui não é falta, não dá pra reclamar da arbitragem, pô. É melhor deixar do jeito que tá. Deixa a arbitragem do jeito que tá, porque a gente também não tem critério nenhum. Aí eles são como a gente. Entendeu? Eles são tão humanos quanto vocês do chat, que não conseguem, que são tão clubistas que não conseguem enxergar que isso aqui é falta, pô. Não, aí não. Não é qualquer encostão, é falta. E aí vocês não podem reclamar da arbitragem, perde o direito. Aí nós vamos ter a arbitragem que a gente merece. Eu vou chamar ele aqui de novo. Fica aí. Eu vou falar pra ele que tem esse braço que ele não viu, tá? Pra ele entender se a jogada tá no app, ó. Tá louco, ele acerta a caneleira do Luciano, pô. Rodrigo, olha só, o pênalti está confirmado, tá? Porém, quando o jogador bate o escanteio, tem um braço no rosto do Gemerson que você não vê no campo, tá? Não vejo. Eu preciso que você veja e avalie se essa jogada está dentro do app, ok? Perfeito. Porque o braço e a ação faltosa é muito clara no rosto, tá? E aí você avalia se está dentro do app ou não.
Que é o que tem de subjetivo aí, né? De mais subjetivo aí. Isso, eles não chegaram a uma conclusão na cabine do VAR, porque assim, por protocolo, não tinha que ter chamado. Porque se a cabine do VAR, por exemplo, conclui que é outra fase de ataque, ele não deveria nem ter chamado. Mas eles não conseguem concluir se é ou não uma fase de ataque. Então a discussão tem que ser, é outra fase de ataque ou não é outra fase de ataque? E por que a gente acha que é, né? Porque o jogador do Grêmio ele não está pressionado quando ele inicia o ataque. Ele toma deliberadamente a decisão de jogar a bola para frente, tentar conectar o ataque. É isso aí. Por isso que a partir dali estava iniciando esse rápido, só ataque. para possível impedimento. Vai rápido. Rápido. Cara, é muito absurdo. O Arboleda e o Vitor Roque foi parecido, pelo amor de Deus. É por isso que vocês não podem reclamar da arbitragem. O lance parecido com esse aqui é o do Félix Torres ontem na origem do gol do Yuri. Aí é parecido. Que é uma calçada. Uma tentativa de calçar o cara. Pelo amor de Deus, vocês não podem reclamar mais da arbitragem. Não vou mais ouvir vocês. Não. Vai rápido. Ok, tudo ok. Só deixem o like. Vamos lá, Dudu. Vamos, Dudu. Aquela câmera. Qual? Baita saco também esse negócio de ficar reclamando no Ok, VAR. vou abrir. Olha o tempo que a gente perde com os treinadores. Invertida. Vai sentar na sua cadeira. Vai sentar, fulano. Para de jogar giz na cabeça do menino. Senta na sua cadeira. Invertida. Eu vou botar vocês pra fora da sala, hein? Ó, tá aberto pra você, Rodrigo. Solta em velocidade normal ou 50, Dudu. Tá muito lento. Perfeito, vou fazer agora o loop mais velocidade real, Paulo. Mas mostra pra ele avaliar. Primeiro. A falta existe, eu tô te mostrando. Eu quero que você avalie se tem imediatidade, se tá dentro da PP. Você não viu isso, eu tô te mostrando. Agora vê se tá na PP. Quer que volte então agora pela Dá uma imagem 16,50. Isso. Aí. Pra ele avaliar. Aí, ó. Aqui é um toque para armar um contra-ataque. Eles perdem a bola, então anulou. Era um contra-ataque, não é mais contra-ataque. Agora é ataque do São Paulo. Então mudou o APP na opinião deles. Ô, Rodrigo, aqui atrás tá uma bagunça, Rodrigo. Calma, deixa eu... Agora, o árbitro poderia ter visto, né? Então, assim, de uma maneira ou de outra, não foi prejudicado, né? Porque o árbitro poderia ter visto a disputa de bola. Que aí a questão dos gremistas ele não estava tão encoberto. Sistematicamente, o Grêmio está sendo prejudicado. Oi, fala comigo. E aí teve o lance do Pablo Maia no primeiro tempo. Eu consigo entender, né, as queixas, né? Porque foi um jogo de margem pequena, né? De resultado decidido ali no detalhe. Eu consigo entender a frustração, a bronca dos gremistas, pegando até o histórico aí de jogos recentes na Sul-Americana. Sim, foi falta no Gemerson. Foi falta no Gemerson. Uma coisa a gente reconheceu. O Grêmio foi prejudicado pela arbitragem, mas nesse lance específico, de acordo com as regras, né, esse é o problema. A atuação do VAR Fala, Rodrigo, me ouve? Dá algo diferente. Ó, pra nós a jogada é afastada, direito, né? Tá? A bola é recomposta, ela é recuperada, a defesa se recompõe e a partir daí acontece a jogada. Para nós, teve uma limpada, beleza? Mas você avalia se está dentro da PP. Para nós, a bola foi limpada, para nós não está. Amarelo. Ei, mostra novamente a jogada lá, do braço no rosto lá. O braço no rosto novo, a invertida. Então, esse é o problema. A falta é clara aí. Levanta o braço para a disputa também. Ok? E não tem a PP. Ele achou que o braço foi para a disputa. Ele errou. Foi falta no Gemerson. A jogada não deveria ter continuado. Não deveria ter continuado a ponto de armar um contra-ataque. Não deveria ter continuado a ponto do Luciano sofrer pênalti. Então, o erro do árbitro não foi marcar o pênalti. O erro do árbitro foi não ter dado falta no Gemerson. Foi falta no Gemerson. Só que vocês são muito clubistas e vocês acham que tá tudo errado, que é um grande roubo, que é um esquema de apostas. Foi um erro de arbitragem, foi falta no Gemerson. Certo, Canedinho? Correto. Perigo de gol. Em tantos outros jogos que a gente vê por aí no nosso Brasileirão. Você está sendo clubista demais. Não, não tô. Foi falta no Gemerson. Vocês são surdos? Foi falta no Gemerson. Foi falta no Gemerson. Foi falta no Gemerson. Ouviram? Foi falta no Gemerson. Ouviu aí? Tá problema no áudio? Foi falta no Gemerson. Acho que agora eles ouviram. E também no Luciano. Foi falta no Luciano também. Ó quem tá aí. Ó quem apareceu pra vocês. Ó. Vocês estão igual, vocês não podem reclamar. Vocês não podem reclamar. Vocês também olham camelo e falam que é elefante.
ok? Porque foi falta no Gemerson, mas foi pênalti no Luciano. Só que ele deveria ter anulado. Deveria ter anulado. E aí passou. Mas o ponto é, esse tipo de erro de arbitragem, esse vai acontecer. Vocês viram, foi Crystal Palace e City. Fala pra eles que, meu Deus, vocês assistiram Crystal Palace e City? Foi, assim, se fosse aqui, era pneu queimado. Vocês assistiram o jogo, se fosse a final Goiás e Flamengo, que isso? Foi horrível. Foi um absurdo que fizeram no VAR do Crystal Palace. E depois tentaram compensar num pênalti ali do Bernardo. Que também não foi nada. E aí, assim, esse tipo de coisa vai acontecer. Esse vai acontecer. Esse eu não acho que seja... Esse tipo de erro vai acontecer. Isso aí não tem muita... Só para explicar, né? Para quem tá boiando, né? Porque a gente só citou, o goleiro do Crystal Palace pegou a bola com a mão fora da área. Tipo o John. Lembra? Né? Deu um tapa para tirar a bola e o Haaland iria fazer o gol. Igualzinho o Folos do John, do Botafogo, que você mostrou outro dia, que você pediu para... Sim. Muito parecido. E eles julgaram que não era chance clara e manifesta de gol. Que isso? Talvez a bola estivesse indo para o lado. É impossível com a bola indo para o lado o atacante chutar para o gol. Impossível. Minority Report. Não era. Então, foi um... Né, o coitado, o Manchester City... Coitado não, né? O Manchester City tem muitas contas a pagar, né? Tem eles que vão para PQP dele. Porém, né, inclusive o Haaland pipocou depois no pênalti, assim, olha aqui, ó, reconhecendo as kits, o Haaland pipocou no pênalti, entregou a bola pro Marmouche chutou onde ele sempre chuta, o Henderson pegou mais um monte que nem deveria estar em campo, né, e o Crystal Palace foi campeão pela primeira vez na sua história, foi uma das mais belas histórias aí do fim de semana. Mas, cara, foi muito absurdo o erro de arbitragem. Eu olhei assim, eu não consegui realizar que eu... É sério, o que eles podem ter marcado? E depois aí saiu a informação que eles julgaram não ter sido chance clara e manifesta. Pô, essas pessoas acham que aquilo não é chance clara e manifesta de gol? O Haaland sozinho contra o goleiro enfia a mão na bola fora da área e você acha que não é uma chance de gol se os caras tão maluco. Mas foi o que aconteceu. Erros, mesmo profissionalizando com a melhor arbitragem do mundo e tecnologia, erros vão acontecer. Esse do São Paulo e do Grêmio, eu não acho que seja um escândalo. Assim, teve um erro. Ele deveria ter visto a cotovelada do Gemerson, e ele foi teimoso. Tentaram salvá-lo no VAR. O VAR é muito bom, esse VAR é ótimo, esse é o melhor VAR que a gente tem, fez tudo direitinho. Rasgou um pouquinho de um pedacinho do protocolo para chamar ele de volta, já que eles achavam que o app tinha mudado, ele não deveria ter chamado, certo? Se ele achou que era outro app, ele não deveria ter chamado, mas ele estava em dúvida, ele deu a oportunidade do juiz de se salvar e o cara não se salvou. Mas fora isso, de jogo de futebol, só para a gente não esquecer, 20-3 em finalizações, tá? 20-3. Pouco, né, pro Grêmio. E o Grêmio tem bons jogadores. O Grêmio tem bons jogadores, viu? O Grêmio tem uns caras bons, caras técnicos, bons jogadores. Merece mais o Grêmio na tabela. Do Corinthians e vamos. O Grêmio tá abrindo a zona de rebaixamento, inclusive. Então, por isso que eu tô falando, mas merece mais, tá? Merece mais. Eu acho que a tabela eu botei aqui, deixa eu ver. Botei. Cadê minha tabelinha? Tá aqui. Deixa eu diminuir ela, mas merece mais. Olha onde já está o Santos. Olha onde já está o Santos. Que era o meu próximo assunto. O Sport tá na vibe esquece, né? Perdeu pro Ceará, e o Sport é o único que não venceu ainda. 45 dias de milagre aí pro Tonhão na pausa. Nossa, o Tonhão vai ter que fazer um milagre. Milagre. Já tá há milênios aqui pra sair, né? 7 pontos pra, no mínimo... sair da zona. Ele bota aí 3 rodadas com tudo dando certo. E já tá um buraco bem fundo. Agora o Santos, muito preocupante. Vocês não acham que o Grêmio merece mais? Eu não acho que seja para aqui não, para 17º aqui não. Não acho. Marcos Antônio deixa o campo com dores contra o Grêmio e preocupa o São Paulo. O volante Marcos Antônio acendeu o sinal de alerta no São Paulo após deixar o gramado com dores na noite de sábado, no Morumbis, durante a partida contra o Grêmio, válida pela 9ª rodada do Brasileirão Betano 2025. O jogador foi substituído logo aos 8 minutos do primeiro tempo, sentindo dores na coxa esquerda. Após ser retirado do campo, Marcos Antônio permaneceu no banco de reservas com gelo no local e iniciou o tratamento ainda no estádio. O atleta será avaliado pelo departamento médico para saber a gravidade da lesão.
A situação preocupa o técnico Zubeldia, já que o volante vinha se firmando como peça importante no meio-campo tricolor. Além de Marcos Antônio, o São Paulo já lida com outros desfalques importantes, como Ferreirinha, Rodriguinho e Juan Tressoldi, todos entregues ao departamento médico. O acúmulo de baixas pode afetar diretamente o planejamento da equipe para os próximos compromissos. O próximo desafio do tricolor será na terça-feira, quando enfrenta o Náutico fora de casa, nos Aflitos, às 21h30, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa Betano do Brasil. A presença de Marcos Antônio na delegação ainda é incerta e dependerá dos exames clínicos nos próximos dias. No primeiro jogo contra o time pernambucano, o São Paulo venceu por 2-1 e chega com vantagem. No entanto, a possível ausência de Marcos Antônio pode forçar o treinador a mexer na estrutura tática da equipe. No Brasileirão Betano, o time volta a campo no próximo sábado, às 18h30, novamente no Morumbis, onde enfrenta o Mirassol pela 10ª rodada. Com 12 pontos, o tricolor tenta se aproximar do G6 e encostar nos líderes da competição. E você, torcedor, o que acha da situação do São Paulo? Deixe sua opinião nos comentários.